Aí. Você acha que é alguma coisa parecida com a 3.8? Deixa eu ver a 3.8. 5, 6, 7, 8. Então, eu acho que algo parecido com a 3.8 não deve cair, porque é bem complexazinha para você fazer e ela é uma questão bem grande. E o Brandão tinha falado comigo que ele não queria colocar uma questão grande, porque senão ia tomar muito tempo para poder corrigir. E se for tomar muito tempo para corrigir, para ele é ruim, porque ele tem muita coisa para fazer. Então, eu não creio que deve cair algo tão grande assim. Se eu fosse chutar dele cobrar alguma coisa para vocês desenharem, no caso do seu diagrama, que ele falou que ele vai cobrar, tá? Mas é uma coisa menor, ele iria pegar, por exemplo, deixa eu achar aqui, algo parecido com esse diagramazinho da 3.6, que é um diagrama simples, 3.6 no caso da figura 3.6, desculpa. Deixa eu jogar para cá que vocês conseguem ver também que eu tô vendo. Tipo, um diagramazinho como esse, uma parada mais de boa, como esse. Talvez ele possa passar para vocês também algo. Putz, tinha uma outra que eu tinha feito, que eu mandei lá no grupo para vocês. Não lembro qual que é. Tá. Isso daqui pode ser que caia, tá? De você descrever, que no caso daqui, que é a mesma ideia daquelas primeiras questões, então não se assustem, é tranquilo de resolver. Eu tô procurando a questão, eu não lembro agora se é 3. Aqui, é 3.9. Uma questãozinha como essa daqui pode cair, porque são diagramas pequenos de você fazer e ela leva mais você a entender o que, que ele está te pedindo. Por exemplo, a chave A e o interruptor B, ou botoeira C. Você consegue envolver, tipo assim, como que eu vou desenhar a estrutura desse sistema, entendeu? Então você começa a pensar, pô, se ele fala a chave A e o interruptor B, para ser E na condição do diagrama, eu tenho que colocar um em cima ou um embaixo. Ou, vai ser do lado, porque eu tenho a condição de se ele não funcionar, o outro pode funcionar. Então, coisas mais assim, beleza? Ele falou também que iria cair a parte de triângulo, não, né? Triângulo, né, da automação, a pirâmide da automação no caso, mas eu não cheguei a ver. Ele não me falou qual capítulo que era, então eu tô um pouco perdido com relação a isso. Mas também é uma parte tranquila, mas eu recomendo vocês darem uma olhada. Bom, acho que tem uma galera. A tabela Verdade e Vogal. Cara, a tabela Verdade entra no quesito do primeiro capítulo. No primeiro capítulo ele tinha falado comigo que não iria cair também. Ele falou que ele não iria cobrar isso, ele não iria cobrar também a questão de vocês saberem os princípios, o princípio, né, e diferença entre a parte dos diagramas de potência e de contato, que ele só falou no caso para quem estava no laboratório, e eu acredito que tem gente que não faz parte da elétrica, que então não vai conseguir ver, então ele falou que não seria justo cobrar, então ele não deve cobrar. É, mas aí, tipo assim, é bom saber um pouquinho, não saber muito, mas pode ir com um pouquinho na cabeça, porque de jeito ou de outro pode ser que você acabe utilizando para fazer algum outro tipo de exercício, entendeu? Alguém tem alguma questão que tá agarrado, que a gente pode começar? Quais teoremas você falou, Gustavo? Do CAP 1? Cara, boa pergunta, tá? Ele não me falou se vai cair ou não o teoria do capítulo 1, mas ele falou comigo que o capítulo 1 não cairia. Então eu suponho que também não deve cair, entendeu? A questão 3.4 eu achei bem difícil, poderia fazer a parte dela. Tranquilo, vamos dar uma olhada nela então. Vou jogar aqui para a janela principal e a gente dá uma lida e depois a gente faz ela. Tá, então 3.4. Vamos lá. Tá todo mundo conseguindo ver a tela aí de boa?
Beleza. Beleza. Vamos lá. Ele fala, propondo uma solução de um diagrama de comandos elétricos para o problema de transporte de caixas. Correias transportadoras são muito utilizadas no setor de expedição e indústrias. O funcionamento correto deste dispositivo depende de sua lógica e do acionamento dos motores. A figura abaixo ilustra um transportador de caixas, cujo objetivo é levar a caixa de um extremo A para o extremo B. Extremo A, tá, de um lado para o outro, em resumo. A figura abaixo ilustra, tá, duas chaves de fim de curso, sensores do tipo NA, estão instalados nas extremidades da correia transportadora com o objetivo de verificar a presença de uma caixa. Uma botoeira P tipo NA é utilizada para o acionamento do motor acoplado à esteira. Caso uma caixa seja inserida em uma das extremidades e a botoeira P seja pressionada, o motor deve girar em um sentido. Caso a caixa seja inserida na outra extremidade e a botoeira P seja pressionada, o motor deve girar no sentido contrário. Quando a caixa chegar ao destino, posição oposta na esteira, o motor deve parar e um alarme sonoro deverá acionar por 15 segundos, a fim de indicar a chegada da caixa. Caso a caixa seja retirada na esteira, o alarme sonoro OL deverá ser desligado imediatamente. Os seguintes eventos deverão ocorrer, né, deverão ser respeitados. Nenhuma ação deve ser realizada se ambos os sensores de contatos forem acionados. A esteira não poderá acionar em hipótese alguma para ambos os sentidos. O alarme não poderá acionar quando uma caixa for inserida na esteira. A esteira deverá permanecer em movimento até que o sensor da extremidade oposta seja acionado. Notas de resolução. Adote P, SA e SB para indicar os contatos NA referente à botoeira de partida, a chave fim de curso do lado A e a chave de fim de curso do lado B, respectivamente. Adote L, M1 e M2 para indicar os contatos que irão acionar o alarme sonoro, o motor acionado para o transporte de A para B e o motor acionado para o transporte de B para A, respectivamente. Considerações. Uma caixa não poderá ser colocada na esteira após o seu acionamento ter sido iniciado. Uma vez iniciado o movimento da esteira, a caixa deverá fazer o contato com a chave de fim de curso. Beleza. A primeira parada que eu gosto de tentar entender quando eu estou trabalhando com isso daqui é quantos motores eu estou trabalhando. Nesse caso aqui, eu posso utilizar apenas um motor. Porque a parada que eu fiquei meio assim é isso daqui, ó, M1 para indicar os contatos que são acionados, tá. O motor acionado para o transporte de A a B e de B para A. Então aqui ele está tratando como se tivesse dois motores. Esse tipo de exercício, você consegue utilizar apenas um motor se você quiser. Eu vou seguir meio que o que ele fez aqui, que seria de dois motores, que eu acredito que facilita para vocês poderem visualizar também como resolver utilizando esses dois, beleza? Então vamos lá. Lá no começo do exercício, eu vou começar trabalhando primeiro, setando as coisas mais importantes que eu julgo. Eu gosto de colocar, quando eu vou trabalhar no CAD-Simo, colocar primeiro esses pontos de entrada e saídas, justamente para poder facilitar a minha vida depois na hora de eu montar as coisas. Então, um ramalzão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, beleza? Pode abrir o microfone, mandar no chat, eu estou visualizando. Estou com duas telas aqui, então eu consigo ver direitinho o que está acontecendo. Correio, tá. A figura abaixo do trouxe. Tá, então a gente vai ter que SA e SB são os nossos contatos. Então nós temos um SA e um SB. Ué. Beleza. Então nós temos aqui um SA, um SB. Beleza. Tá. E ele também me fala que eu tenho um contato P, né? Que deve ser pressionado para poder fazer a ação de movimento. Então, nós temos aqui P. Eu não vou conectar nada ainda, até porque eu não sei qual que vai ser a ordem que eu vou utilizar aqui, mas sabemos que temos esses contatos aqui que a gente deve utilizar. Então, vamos lá. Quais são as primeiras condições que a gente tem aqui?
para poder identificar, ele fala assim, olha, duas chaves fim de curso, sensores do tipo NA, estão instaladas nas extremidades das correias transportadoras com o objetivo de verificar a presença de uma caixa. A ideia aqui é que quando ele for colocar a caixa a gente vai sinalizar sendo o seguinte, eu estou colocando em cima de um dos sensores, seja ele o sensor do lado A, seja ele o sensor do lado B, beleza? E para poder fazer o movimento, a gente vai ter que analisar justamente isso. Então aqui, olha, eu vou começar colocando da seguinte maneira. Uma bobina, para poder identificar cada uma das posições. Pode ser utilizado o próprio contato, tá? Não tem problema nenhum. Eu gosto de usar bobina, mas isso daí vai de vocês, ok? Deixa eu ver aqui, parece que alguém mandou mensagem. Aqui. Ok. É... Tá. A figura ilustra cujo jogador. Tá. Beleza. A botoeira P, em ambos os casos, ela vai depender, no caso, dos contatos que a gente está trabalhando ali. Então aqui eu posso colocar já o meu circuito meio que fixado, né? Dos meus contatos aqui. Aqui. Beleza. Então, quando nós pressionarmos aqui ou aqui, ele vai acionar um dos dois contatos. Ele fala que para você conseguir fazer com que a caixa se mova, no caso, acionar um dos motores, o seu, no caso, o sensor deve estar ativo e você deve pressionar a botoeira do tipo P. Então, o que ele está dizendo para você é o seguinte, olha, eu vou vir aqui, eu vou adicionar essas lâmpadazinhas aqui para indicar o sentido do movimento da nossa caixa, beleza? Então, deixa eu só pegar aqui, ele falou M1 e M2. M1 e M2. É... Tá, ok. Vem com uma linha aqui. Eu não vou acrescentar mais nada aqui embaixo, creio eu, então posso fechar meio que o sistema aqui. Ele fala para mim que para o motor girar em um sentido, eu preciso obrigatoriamente que a minha botoeira seja pressionada, a P, e que K, no caso, no nosso caso aqui, que um dos sensores esteja ativo, beleza? Então, o que vai acontecer? Nós vamos colocar dois contatos aqui para identificar o nosso contato K1, no caso, e o nosso K2 fechado. Alguém sabe por que a gente vai fazer isso aqui? Ninguém? Na sala de aula eu posso forçar vocês a falar. Mas então vamos lá. A ideia aqui é porque, se vocês pararem para analisar, quando ele fala que eu vou começar, não necessariamente intertravamento, mas por causa disso daqui, olha. Quando você tem a sua caixa no ponto A, por exemplo, e você aperta o botão P, ela vai sair de A, acionado, ela vai deixar de ficar acionado e vai até B. Só que você percebe que quando ela chegar em B, ela vai acionar o sensor também. Então, se a gente colocar esse, vamos dizer assim, essa chave, igual a gente colocou aqui, vai permitir que a gente não corra o risco de as duas chaves, tipo assim, de uma das chaves estarem ativadas e o motor ficar rodando de um lado para o outro. Só que é necessário? Não, porque ele falou que para o motor rodar você precisa apertar o botão. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque na prova, por exemplo, se o Brandão coloca assim, que não existe essa necessidade de você apertar um botão, e você coloca o sistema sem esses dois contatos aqui, no caso um K1 e o K2, no caso K2 aqui, porque se aqui for fazer K1, vai ficar K1, e aqui K2, e aqui K2,
e aqui K1. Por quê? Quando ele aciona o contato de K2, no caso, que significa que ele chegou no sensor B, e você não precisa desse botão P, a caixa vai sair do B e vai ir para o A de novo. E aí, quando ela chegar no A, ela vai voltar para o B. Então, ela vai ficar nesse looping infinito. Ela não vai parar. Se você coloca o sistema desse jeito aqui, assim que ela chegar lá, ela vai travar e não vai movimentar mais. Só quando você acionar e dar vamos dizer assim, um comando para ela ir novamente. Beleza? Nesse caso daqui, é meio que desnecessário. Então, não vou colocar ele aqui. Vou mover isso daqui para baixo. E vou fazer os nossos contatos aqui. Beleza. Tá. O seguinte vendedor. Tá. Ele fala, então, vamos ver se a gente já meio que tá indo pro final da questão. Cada caixa esteja inserindo na extremidade, a botoeira P esteja pressionando. Tá, sentido contrário. Então vamos pensar aqui. Apertamos, ou no caso, a caixa está no A. Eu não vou simular ainda, porque eu quero forçar vocês a entenderem o que está acontecendo, porque durante a prova vocês não conseguem simular, beleza? Então por isso que eu vou meio que ler como que vai funcionar o sistema e depois a gente simula para ver se vai ser isso mesmo que vai acontecer. Então, pressionamos A, K1 vai acionar, K1 vai acionar, vai fechar o contato de um sentido do motor. Apertando o botão P, a nossa caixa vai manter o nosso A rodando, só que assim que a caixa sair do A, não existe intertravamento. Então a nossa caixa vai parar de rodar porque o motor vai desativar. Então precisamos colocar um intertravamento ali também. Então vamos vir aqui e vamos colocar um intertravamento, um K1, beleza? E vamos ter que colocar também uma consideração de SB ou K2. Porque assim que ele chegar em K2, ele tem que desarmar o meu motor. Então aqui eu vou conectar. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo por hora? Tá tranquilo? Dê um ok para mim no chat para poder saber se vocês estão percebendo e vendo o que eu estou falando. Ok. Ok. Beleza. Qualquer dúvida, vocês podem tirar. Tá. Por exemplo, vamos supor o seguinte, Gabriel. Quando você chega aqui, olha, você concorda comigo que quando você coloca a caixa seja no A ou no B, o seu sensor está ativo? Então, você concorda comigo que se a gente não fizer esse intertravamento nesse ponto daqui, assim que o seu sensor desligar, no caso a caixa sair de cima do seu sensor, sair daqui, olha, sair de cima desse SA seu, você não concorda comigo que vai desligar se a gente não colocar esse intertravamento daqui, no caso o K1? Então, a gente faz esse intertravamento justamente por causa disso, para manter o motor funcionando. Só que você quer que o motor desligue assim que a sua caixa chegar no sensor B, certo? Para isso, você precisa colocar essa chave fechada aqui, justamente para que, quando você ativar o seu SB, o seu sensor, no seu caso o K2, vai ativar e vai desarmar o seu motor, entendeu? E aí ele vai desarmar o seu motor, no caso vai desarmar esse ramo daqui, né? E aí vai desarmar o seu motor também, porque ele só vai permitir que você continue rodando com o motor desde que o seu P esteja pressionado. Beleza? De nada. Então, vamos fechar aqui. Opa. E aqui. Mesmo esquema aqui. K2. E aqui K1. Beleza. Então vamos ver se falta mais alguma coisa. Ao pressionarmos o A, né, o nosso sensor A estiver ativo, e pressionarmos o B, o P no caso, o meu K1 vai ativar e o meu motor vai ficar rodando. Assim que ele chegar no sensor B, ele vai acionar, meu K2 vai abrir, o meu P, eu tenho que colocar aqui uma redundância, né, porque eu quero que o meu motor
desative, então eu tenho que colocar aqui uma redundância, nós vamos colocar um intertravamento, então, aqui, mas como que eu vou fazer esse intertravamento? Porque se eu quero que o botão seja apenas pressionado, é um clique e ele deve manter isso daqui energizado. Meu K2 vai fechar aqui. Podemos colocar um M1 e um M2 aqui, eu acredito que deve funcionar bem para a gente. M1, M2 ou M1. Isso daqui eu estou fazendo justamente para poder manter meu contato ativo, mesmo que eu tenha pressionado o meu botão P. Por quê? Se você só clica no botão P sem esses dois aqui, o seu sistema ele vai rodar e assim que você soltar o P, ele vai desligar o motor. Então, eu quero que ele pressione, ele vai acionar o meu M1, o M1 vai ativar o K2, o K1 está fechado. Quando o K2 acionar, o K1 vai abrir. O K2 aqui vai fechar, só que ele não vai ligar aqui, já que a gente tem o M1 aberto também. Beleza? Eu acredito que seja isso, então vamos testar para ver se está funcionando. Então eu vou clicar no SA e vou clicar no P. Ele está energizando, mas eu acho que ele não pegou aqui. Tá. Acho que eu não consigo associar isso daqui com aquilo dali. Que pena. Eu vou ter que pensar num outro jeito aqui. Se eu colocar um aqui ou ali. Tá. Colocar dois contatos aqui, só por questão de teste mesmo, e a gente verifica. Então, você pode, por exemplo, no caso, a pergunta que foi feita no chat, olha, Davi, essa era uma dúvida que eu tinha. Posso atribuir os contatos à saída, então? Sim, teoricamente você pode, e tanto é que você vai fazer isso muito quando você estiver utilizando o ladder, beleza? Só que eu não sei se, pro caso do diagrama aqui, vai ser viável, porque, por exemplo, você pode ver que eu associei ali, mas ainda assim eu não consegui utilizar a saída. Você viu que ela não ativou, por causa de alguma limitação do próprio software. Porque quando você vai para a prática, que é um pouquinho diferente, você conseguiria fazer essa associação utilizando uma saída externa, tipo um outro relé, um outro contator, ou às vezes, dependendo do dispositivo, você consegue utilizar ele direto, que ele já vai te permitir. Nesse caso daqui, eu acho que o Brandão não vai ter nenhum problema, beleza? Mas é sempre bom perguntar para ele na hora da prova, no caso antes da prova, para ter certeza se ele aceitaria ou não. Porque como faz um tempinho que eu fiz a matéria com ele, eu não sei se ele aceita, beleza? Aí vocês podem ver, olha, ele ativou, ele já saiu do A, então eu vou clicar agora no sensor B. Chegou no sensor B, ele tem que desligar. Você viu que ele desligou. Beleza. Então até aqui, olha, tá todo mundo. Exatamente, com o contator a gente não corre esse risco de errar justamente por causa disso. E até porque aqui a gente não tem limitação da quantidade de dispositivos que a gente vai usar. Então, quanto mais você colocar, melhor. Só que toma muito cuidado, porque quando você coloca muita coisa, pode ser que chegue em algum momento que você acabe se confundindo, beleza? Mas quando é uma coisa simples, igual essa daqui, de você montar, que você viu que é um circuito pequeno, é mais tranquilo de você conseguir visualizar o que você está fazendo, beleza? Então, só para quem não viu, quando a caixa é colocada no A, ele vai acionar o sensor a caixa não vai. Eu acho que ele que não pediu nenhuma identificação, depois a gente volta olhando, mas a gente vai pressionar o botão B. Pressionou B, aí nós já soltamos, né, o nosso sensor, né? A caixa está rodando num sentido, vocês podem ver pela lâmpada de M1. A caixa vai chegar no B, assim que ela chegar, ela tem que ativar. Só que aqui, olha, vocês podem ver que quando o sensor fica ativo, ele permite a passagem de energia e aqui está armando. Isso não pode acontecer. Ele deveria acontecer apenas quando eu fizesse a pressão, no caso, que eu acionasse
o meu botão P. Então, quando, por exemplo, eu estou com ela acionada aqui e aperto o P, ele vai ir. Quando eu aperto o B e continuo pressionando, que é o que vai acontecer, com o meu P solto, deveria não abrir aqui. Então vamos ver o que eu fiz de errado aqui para a gente poder corrigir. Quando ele chega no ar, ele vai por causa de residual daqui. Uhum. Deixa eu só confirmar uma coisa, se ele pede que tem que ser pressionado. Pressionamento deve gerar no sentido contrário. Beleza. Tá. A residual daqui está ativando ele aqui, que faz com que a energia passe. Como que eu posso resolver esse problema? Hum, deixa eu... Eu posso trocar talvez esse contato daqui por um contato de tempo, mas aí é incrementar demais. Hum, deixa eu deletar esses contatos daqui. Beleza. Então, quando eu ativar o sensor e apertar o botão. Ah, sumiu o ponto ali. Sumiu aqui. Agora vai. Então, apertei. Ele deveria manter. Uhum. Uma forma de você fazer aqui é fazer o seguinte, olha. Em vez de você fazer um circuitozinho, que é igual, aqui a gente tem tempo de pensar. É você fazer isso daqui, olha. Repete o circuito, porque lá você não tem nenhuma limitação em questão de tempo, e vocês, na hora do exercício da prova, você quer fazer o negócio mais rápido possível e que seja funcional, e não que seja bonito. Você pode vir, coloca o seu contato P aqui, e o mesmo contato P, você pode colocar ele aqui. Eu acredito que isso daqui vai solucionar o nosso problema, que aí você meio que separou um circuito do outro. E aí depois, quando tiver mais tempo, a gente pode pensar uma solução um pouco mais bonitinha para isso daqui. Que aí apertou aqui, ele vai acionar. Só que aí aqui eu vou colocar uma retroalimentação, não posso. Hum, Cadê? Aqui. K1, K4 e K3. Beleza? E um contato aqui. K4 e aqui K3. Beleza. Então ele está no A, ficou no A, e eu apertei o P. Ele vai girar para um sentido. Quando eu apertar o B, ele deve desarmar. Só que aí aqui ele já armou direto, por causa que. Hum, ah, não, beleza, foi eu que fui burro mesmo. Foi mal, acabei errando aqui, justamente porque eu deixei forçado a entrada P, por isso que ele ativou.
Mas vocês podem ver o seguinte, olha. Vou reiniciar aqui, ó. A caixa foi colocada no ponto A. Ela vai acionar o contato. Tá no A. Apertei o P. O P vai acionar e vai manter a nossa caixa rodando. A caixa vai girar para um sentido, sei lá, um sentido horário ou um sentido anti-horário, aí vocês dependem de como vocês querem. Quando ela chegar no contato B no caso, ela deve desacionar o sentido M1 e ficar parado, sem acionar o meu M2. Então aqui, olha, fechamos o contato aqui, vocês podem ver que ela está desacionada, chegou, agora é só tirar. Então, o nosso próximo passo e o passo final é que ele pede para a gente o seguinte, olha, quando a caixa chegar no destino, a posição oposta da esteira, o motor deve parar e o alarme sonoro deverá ser acionado por 15 segundos, a fim de indicar a chegada da caixa. O alarme sonoro deverá, ele no caso, deverá ser desligado imediatamente assim que a caixa for retirada. Então, vamos pensar em como que a gente pode resolver. Tá todo mundo compreendeu o que eu fiz até aqui? Tá tranquilo? Só um ok aí, porque aí a gente já passa para essa última parte do exercício. Ok, ok. Uhum. Beleza. Todo mundo tá me dando ok, então beleza. O que que a gente vai fazer agora? Como a gente utilizou esses contatos K3 e K4, a gente pode utilizar eles para nos auxiliar com relação ao nosso sistema. Como? K3 ele vai dar um pulso pequeno quando ele desarmar. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos vir aqui, por exemplo, pegar um contato normal, K3, né? Vou colocar aqui K3. O nosso K3, ele vai ficar armado durante o tempo que for necessário, né? Não temos um tempo específico para ele, que é até no caso ele chegar no USB. E nós vamos adicionar aqui uma chave relacionada a USB, uma chave de contato aberto também. Por quê? Quando a gente vir aqui colocar esse USB, ele vai dar meio que um pulso. Ou seja, quando a minha chave A, no caso aqui, o nosso sensor A, ele for desativado, o K1 vai rodar, o motor vai ficar rodando, K3 vai ficar ativo. Assim que ele chegar em USB, ele vai fechar a chave, mas ainda assim a energia que está aqui do K3, que vai desarmar, ela vai dar um pulso para a gente que é o suficiente para a gente poder colocar um temporizador aqui, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Nós vamos vir aqui, procurar o nosso temporizador de conexão, de desconexão. Eu acredito que esse daqui é a melhor opção que nós vamos usar. K5. E ele fala 15 segundos? 15 segundos, beleza. Então, K5 está aqui. O USB meu está associado. Vamos fechar então o nosso circuitinho aqui. Uhum. E aqui. Então, vamos testar se está funcionando. O que eu fiz então? Eu vou armar. Assim que o meu motor chegar no sensor B, ele tem que desarmar aqui e o meu K5 tem que começar a contar 15 segundos. Então, vamos lá, ó. Vai chegar no sensor B. Ativou. Pode ver que ele está contando aqui, olha. Está contando para a gente os 15 segundos que ele deve manter. Beleza? Que é justamente isso que a gente quer. A gente só queria um pulso para poder energizar ele o suficiente para ele contar para a gente esse tempo necessário. Esses 15 segundos, ele fala para a gente assim, olha, que o motor deve parar e o alarme sonoro deve soar durante 15 segundos. Então nós vamos vir aqui, K5, né? Então vamos pegar a nossa chavezinha aqui que identifica o nosso K5. K5. E nós vamos colocar aqui uma lâmpada. Tá. Uma lâmpadazinha, só para identificar para gente, que é o L. Uma outra coisa que ele fala é que, a fim de indicar, tá, caso a caixa seja retirada da esteira, o alarme sonoro L deve ser desligado imediatamente.
O alarme sonoro, que seria no caso esse L, deve desligar imediatamente assim que o nosso sistema for retirado dali. Então aqui nós vamos colocar um SB, só que fechado. Normalmente fechado. Aqui, vou jogar um pouquinho mais para baixo. Então aqui, olha, o USB está aqui e aqui é o nosso KA. Porque quando o meu K5 inicializar, ele vai energizar e vai ficar durante 15 segundos com a energização no L. No momento que a gente tirar desses 15 segundos, ele tem que parar de energizar a nossa lâmpada, beleza? Por isso que eu estou colocando esse contato aqui. Todo mundo está comigo até aqui? Que aqui literalmente agora ou duplica esse circuito, ou você insere no lado aqui um circuito para poder fazer a mesma coisa com o nosso SA, no caso, a nossa parte do SA ali, né? Então vamos testar aqui, só para vocês poderem ver. Colocamos a caixa no nosso sensor A, desligamos a caixa, vai passar, vai continuar rodando e tal. Chegou no USB, vai fechar. Ele vai ficar contando aqui pra gente os 15 minutos, os 15 segundos. Só que aqui eu errei, desculpa. Eu coloquei o contato errado. Cadê? Aqui. K5. Eu só ver se. Tá. Aí. Só que o USB. O USB aqui ele não. Não, peraí. Acabei colocando o negócio errado. Aí. USB. Isso. Eu coloquei ele errado. Aí o SA vai conectar. O P vai ligar o motor. Clicando, chegando no USB, 15 segundos, o nosso alarme sonoro está acionando. Vocês podem ver aqui, olha. Eu vou tirar minha caixa, então eu vou tirar a pressão do USB. Desligou, vocês podem ver que ele está desligado aqui. Isso significa que também aqui, olha, deveria desenergizar, porque a gente não está com nenhuma caixa aqui, e se eu apertar aqui, olha, ele vai ligar. Então já está vendo que eu encontrei um erro. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar esses dois pontos nossos para baixo, no caso, o nosso K1 e o K2, beleza? Aqui, vou apagar aqui e apagar aqui. Na verdade, peraí, eu acho que não. Não, não, importa, importa sim. Vou colocar isso daqui um pouquinho mais para baixo. Aí. E eu vou colocar um contato aqui. Opa, peraí. Hum. Tá, aqui tem um pequeno problema. Por quê? Teoricamente, ele deveria indicar para a gente o tempo que ele levaria de uma esteira de um lado para o outro, porque aí você consegue colocar um contato de tempo, um temporizador, para você poder conseguir colocar a esteira para rodar. Mas a gente pode tentar achar um jeito mais fácil de resolver aqui. Que eu quero que ele clique. Se eu removo a caixa daqui, esse daqui não tem que continuar ativo. O meu K2. No caso, a minha retroalimentação. Já sei. Então eu vou colocar um contato fechado aqui, um contato fechado aqui, SA aqui e SB aqui. B. Aqui, aqui.
Um ponto de conexão aqui. Então, ele vai ativar, vai ligar o motor. Ativamos aqui, ele tem que desarmar. E se eu soltar aqui, ele vai ter que ficar desenergizado. Só que ainda está energizado. Tá, isso daqui é uma falha do sistema. Esse exercício não seria. Sim, ele é bem grande de você resolver. Ele não é difícil, mas ele é grande. A única parte é que quando você começa a entrar igual eu pensei aqui, se eu aperto o USB, que isso daqui é um erro, por exemplo, que você teria no sistema, olha. Eu apertei o SA, apertei o P. Meu motor vai funcionar direitinho. Beleza, meu motor está funcionando direitinho. Se você ver aqui, assim que ele chegar no USB, ele vai desarmar bonitinho de acordo com o que o nosso exercício solicitou. Só que aí, se eu penso assim, se eu venho, tiro aí já ele de cima da caixa e eu aperto, sei lá, para ele rodar, no caso aqui, você vê que ele liga o motor ainda assim? Só que ele não me deu nenhuma condição da não necessidade disso. Foi eu que pensei assim, pô, eu não posso deixar que o sistema aconteça isso. Mas, do jeito que a gente fez antes, já está certo. Só falta acrescentar, igual eu falei, um ramo lateral aqui, caso você queira, para poder conseguir ter o mesmo resultado pro. Deixa eu colocar aqui do lado aqui, pro ramo de A. Você não precisa necessariamente utilizar o mesmo ramo, beleza? Um exercício como esse é mais para vocês treinarem. O Brandão não creio que ele vai querer colocar, que é bem grande de vocês fazerem na hora da prova e requeriria muito tempo de prova mesmo, entendeu? E eu não creio que vai ser, como que eu posso dizer, vai ser uma prova grande, por causa justamente de tempo mesmo, igual eu tinha falado antes, entendeu? Então aqui eu vou colocar um SA. É... Fechar essa conexão aqui. Acredito que aqui vai funcionar para os dois sentidos. Ligamos o A, o motor está rodando, chegou no sensor B, ativou o alarme sonoro. A caixa ainda está no sensor B, apertei B, ele foi para A, está rodando, chegou no A, está ativo no A, está no A. Beleza? Então, essa daqui seria a solução do exercício. A única coisa que vocês não precisam se preocupar é com essa partezinha daqui que eu tinha colocado, mas eu vou remover para poder não causar confusão na cabeça de vocês, porque isso daqui foi uma hipótese que eu levantei. Porque quem for fazer automação 2 depois, caso queira, isso é uma coisa que vocês vão ver, que é procurar problemas no exercício para conseguir ganhar nota. Beleza? Mas, em resumo, seria isso daqui. Tem sim. Eu vou salvar ele aqui e aí vocês conseguem. Eu vou mandar no grupo e aí vocês conseguem utilizar. Beleza? Esse daqui é o 3.4. Beleza. 334. Vou jogar lá agora. Aqui. Aí, alguém tem mais alguma dúvida com relação a essa questão? Se não tiver, a gente pode olhar mais alguma sem problema nenhum. De nada. Qualquer questão, qualquer dúvida, igual eu falei, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, ou quando a gente estiver fazendo aqui na. Tiver aqui mesmo, né? Tranquilo de refazer. Vou tirar o print também. Aí. Isso. 3.4. 3.4. 3.4. Tem como explicar assim? Tem sim. Tranquilo. A 5 é essa daqui. Beleza. Aqui. Vamos lá. 3.5, 3.5, né?
Beleza. Ok. Ok. A gente faz a 3.5 e depois a gente vai para 3.11, então. 3.5 ela fala: projete um sistema de partida estrela-triângulo de motores trifásicos, contemplando a possibilidade de inversão de rotação. Primeira coisa que vocês têm que se atentar é isso daqui, ó, estrela-triângulo. Para quem não sabe, a estrela-triângulo é um sistema que a gente utiliza na elétrica ou quando se trata de motores para poder você conseguir fazer a conexão entre o motor, para você conseguir fazer diminuir a corrente que circula no sistema para motores muito pesados. Então, por exemplo, um motor que usa uma partida estrela-triângulo, a corrente de pico, por exemplo, de inicialização dele, vai ser na casa, supondo aí, um motor de 10 HP, ele vai rodar aí na casa de uns, sei lá, 300, 400 ampere. Quando você, ligando direto, obviamente, quando você pega e faz uma ligação estrela-triângulo, você consegue reduzir em até 33% da sua corrente de pico. Então é uma ligação extremamente importante para quem faz elétrica. Vocês não precisam se preocupar, porque eu acredito que o Brandão não deve cobrar nada sobre isso. Mas vocês podem ver que a estrela-triângulo seria justamente isso daqui. Você vai inicializar primeiro com 3 contadores que você vai utilizar, beleza? Você vai utilizar um contador ligado 100% do tempo, um contador 2 que vai começar justamente na ligação estrela, e depois ele vai trocar para uma ligação triângulo, que seria esse último contador aqui, beleza? Então, tipo assim, eu só estou passando para vocês justamente para vocês não ficarem assustados, porque é uma coisa que eu acredito que ele não vai passar para vocês mesmo, porque isso, quem vê é a gente da elétrica. E normalmente você vai ver isso em máquinas, beleza? Que é a parte onde a gente mexe com motores e afins. Vocês podem ver aqui que é um circuitozinho pequeno, na verdade. Essa parte aqui de cima é mais questão de segurança e afins. E a parte que mais importa é justamente isso daqui, olha. Quando você faz a inversão de triângulo para estrela, de estrela para triângulo, você precisa de um temporizador, entendeu? Por isso que tem esse relézinho de temporizador aqui. Eu não acredito que vocês precisam se preocupar tanto com isso. Pode focar mais em, tipo, desenvolve pensando só em contator mesmo, beleza? Por exemplo, quando eu tenho 3 contatores aqui, coloca uma bobina 1, 2 e 3, e a partir disso vocês conseguem resolver sem problema nenhum. Aqui, olha, ele fala o seguinte, olha, defina, aí ele tem entradas. A BA0 é uma botoeira que liga o motor, B1 que liga o sentido e B2 que liga o sentido oposto. Então aqui, olha, você tem uma botoeira que vai desligar o motor, uma botoeira de um sentido e uma botoeira de um sentido contrário. A estrela triângulo, ela não faz inversão de fases. Isso é uma coisa que, isso daqui não faz muito sentido de você utilizar a estrela triângulo, porque ele deveria te dar pelo menos aqui, mas... Ah, não, ele te dá aqui, te dá 4 contadores, não, é isso aí mesmo, então. Eu acredito que vocês podem pular essa parte do estrela triângulo, porque a ligação em si, quer ver, deixa eu criar um novo arquivo aqui, que eu explico de forma mais própria. Vou fazer de um jeito mais direto aqui, só para vocês poderem ver o que eu estou dizendo, beleza? Vocês podem colocar só as bobinas mesmo para identificar. Que aí você tem, por exemplo, um K1, um K2 e um K3. Só que vocês têm que se atentar que essa K2 aqui, ela tem que ser do tipo, aí vocês podem escolher no caso, de ligação de temporização. Geralmente, vocês podem colocar 1,5 segundos, que é o tempo necessário, dependendo de como for, para o motor chegar em mais ou menos 1 PU da velocidade máxima dele. E aí vocês vão conseguir fazer esse chaveamento. Então aqui vocês vão colocar, por exemplo, um K2 e o K3, beleza? E o K4 para você fazer a inversão de sentido. O K4 vocês podem fazer o seguinte: para você colocar no sentido, por exemplo, de, vamos supor, sentido horário, vocês deixam o K3. Ah, quero fazer a inversão para o K4, no caso, para o sentido anti-horário. Aí vocês usam o K4 no lugar do K3, entendeu? A conexão física dos dois vão ser a mesma, trocando apenas as fases. Porque, como que eu posso dizer para vocês? O sentido de giro de um motor, para um motor trifásico, por exemplo, acho que aqui eu vou entrar muito em máquinas, mas eu só vou passar rapidinho para vocês verem. Motor trifásico.
Cadê? Aqui, eu acho que dá para vocês poderem entender mais ou menos o que eu estou falando aqui. Acho que dá. Aqui. Vocês podem ver, geralmente, você vai ter, dependendo da quantidade de bobinas, você vai ter 6 pontos de conexão. Desses 6 pontos de conexão, quando você for conectar, você vai conectar ele, no caso. Ah, eu tô com a minha mesa aqui, peraí. Mas. Aqui, joga pra cá. Vou trocar aqui pra mesa rapidão. Aí. Hum, minha mesa não quer funcionar, não. Tá de sacanagem comigo. Tá. Mas só passando rapidão pra vocês aqui. Pensa o seguinte: o motor é esse daqui. Você vai ter, então, uma fase, duas fases, três fases. Uma fase, duas fases, três fases. Que a gente tem geralmente o que a gente chama de UVW, UVW embaixo, só que no caso 1, 2 e 3, e 2 embaixo e 1 em cima. Para você ligar o sentido de giro de um motor, você vai geralmente colocar, por exemplo, quando você está trabalhando com triângulo, você vai conectar esses três aqui igual. Essas três fases aqui são fases diferentes. Então você tem L1, L2, opa, L1, L2, L3, que seriam as fases, elas vão pegar e vão conectar aqui. A fase 2 você conecta aqui e a fase 1 aqui. Para inverter esse giro, o que ele está falando com você é inverte essa conexão. Por isso que você tem um contator. Você vai pegar esse 2 aqui, por exemplo, e vai conectar ele na sua L3. E a sua L3 aqui você vai conectar na sua L2, beleza? Então a inversão de sentido de giro que ele fala do motor é justamente isso. Bem rústico isso daqui, mas é assim que funciona quando você utiliza contator. Então vocês podem só colocar os contatos, porque senão vocês vão entrar nessa dor de cabeça que eu falei, entendeu? Que não é o que o Brandão vai cobrar de vocês, em hipótese alguma. Deixa eu ver aqui, descrição de funcionamento. Primeiramente, os contatores 1 e 3 são acionados, e depois de um tempo, o contator está ativado. Caso haja uma mudança de sentido de rotação durante o funcionamento, é necessário um tempo de espera. Além disso, a parte da estrela do triângulo deve ser executada novamente. Então, tipo assim, essa questão, por ser uma questão complicada para quem não é da elétrica e que não fez máquinas ainda, eu acredito que é até legal vocês pularem ela. Eu posso depois fazer para vocês e mandar, só para vocês poderem ver como que funciona, que aí eu posso montar o sisteminha completinho para vocês poderem dar uma olhada, mas não se apeguem muito nessa questão em específico, beleza? O que vocês acham? Beleza? Tranquilo então, Samuel? Show. Ah, uma dica de onde podemos como podemos começar a montar um circuito? Cara, é meio difícil de eu falar porque eu penso assim, quando eu vou montar um circuito, vamos supor, no Simulcad aqui, o que eu gosto de fazer primeiro é justamente colocar as minhas, vamos dizer assim, a fase e o neutro primeiro, né? Você pode ver que foi justamente isso que eu fiz no exercício passado e criar meio que um ramalzão com os cabos para poder ir conectando. Depois disso, o que eu gosto de fazer, por exemplo, é pegar e olhar os contatos que eu tenho de botoeira, porque a partir daí fica mais fácil para poder localizar. Então, por exemplo, aqui, deixa eu pegar essa daqui que é mais fácil, olha. Essa 3.9 na letra A, aqui é 3.11, qualquer coisa a gente faz até pela 3.11. Tá, depois a gente toma a 3.11 mesmo, fazer 3.9. Por exemplo, aqui ele fala, ó, a chave A e o interruptor B ou a botoeira C acionam a lâmpada L. Eu sei o seguinte, então, eu tenho uma chave, no caso uma botoeira, que eu falo botoeira, mas é uma chave, beleza? E uma chave B e uma chave C. Então eu tenho três interruptores. Eu vou colocar eles aqui. Começo geralmente sempre com NA, beleza? Mas por causa de preferência minha mesmo, depois eu vou mudando caso necessário. Então aqui, ó, C, B, opa, B e um A, por exemplo.
Aí eu venho, olha aqui. Tá, eu tenho as três chaves. Ele me fala o seguinte aqui nesse exercício, que é um exercício pequeno, então dá pra gente poder analisar minuciosamente. Chave A e chave B. Ok. Então, eu sei que é E. Então, quando eu vim montar, eu tenho que colocar nessa ideia daqui. E, ou a botoeira C. Então, eu vou colocar ela do lado. Por que eu vou colocar do lado? Quando você coloca o sistema um embaixo do outro, igual a gente fez aqui nesse caso da chave A, significa que eu estou colocando uma condicional, que as coisas só vão funcionar se o A e o B estiverem acionados, que vai acionar alguma outra coisa. E nesse caso da letra C aqui, nós estamos falando de uma condição, que não importa de A ou B, que não importa apenas a letra C. Então aqui eu vou colocar a minha lâmpada aqui no final, por exemplo. Pode colocar um contador, pode colocar a lâmpada direto. Não, nesse caso não tem muita ideia, porque é bem mais para vocês treinarem essa ideia de condicional. Então aqui, fechei aqui, e aí eu vou colocar. Eu gosto de colocar a corzinha para poder identificar. Vou colocar aqui. Beleza, então eu sei o seguinte, olha. A chave A e a chave B vão acionar minha lâmpada, só se as duas estiverem ativas. Ou se eu pressionar C, aí sim minha lâmpada vai acender também. Vamos testar? Então aqui, ó, o A pressionado, o B pressionado, aciona a lâmpada. Se eu tiro o B da pressão, então ele vai desacionar. Ah, e se eu apertar C, vai acionar. Entendeu? Então eu gosto de partir para montar os circuitos fazendo mais ou menos essa ideia. De eu vir, leio primeiro, você pode ver que eu sempre dou a primeira lida e seleciono os pontos principais, que seriam as minhas entradas, no caso, as botoeiras, quando eu tenho alguma coisa tipo uma bobina de temporização, eu fico também um pouco mais atento, porque eu tenho que procurar onde que eu vou colocar ela. Circuitos pequenos é mais fácil de explicar. Agora, um circuito grande é na tentativa e erro, entendeu? Infelizmente, até pegar a prática, você vai meio que na tentativa e erro mesmo, para um circuito bem grande como aquele que a gente fez, entendeu? De nada. Mais alguma dúvida? 3.17. Eu vou olhar primeiro então aqui, ó, Marcos, a 3.11, que tinha me pedido antes, e depois a gente vai para 3.17. 3.11. Beleza. A figura a seguir representa uma máquina de imprimir cartazes. O rolo 1, acionado por um motor, provoca o arrastado do papel. Além disso, contém a tinta que é lhe fornecida por um dispositivo ligado ao pistão W. O arrasto do papel é feito quando o rolo 2 sobe, por ação do pistão V. O ponto O é fixo. Funcionamento sequencial. Quando isso daqui é muito importante, tá? Então a sequência aqui deve ser obrigatória e a gente deve seguir. Então ele fala, ó, quando o ressalto do rolo 1 aciona o sensor A, no caso, então, o sensor A aqui, que seria esse ressalto daqui, V é ativado e o papel é apertado contra o rolo 1. O papel está aqui e o V, cadê o V? O V está aqui, então ele deve descer e aí vai forçar o, o 2 subir, eu acredito eu, e vai pressionar o papel entre esse rolo 1. Quando o sensor é liberado, no caso o sensor A for liberado, é iniciado o processo de impressão, ativando o pistão W. O fornecimento de tinta continua até que o ressalto do rolo 1 acione o sensor B. Quando este último passo ocorre, o pistão V é desligado, permitindo que o rolo 2 libere o papel simultaneamente. É ativado o pistão Z. Então, ao liberar o nosso rolo, que vai ser, então, possivelmente daqui, é um peso que ele joga para cima ou para baixo, ele vai liberar o papel, fazendo com que o Z vai cortar. Então, ele vai forçar esse papel, essa guilhotina para baixo, para cortar o papel. Quando o sensor B for liberado, a guilhotina sobe, então o Z deixa de ser ativo e fica pronto para um novo ciclo de funcionamento. Se a esteira não se a esteira não será funcionando,
Cara, eu acho que aqui deve ser, se a esteira não estiver funcionando, então o sensor está bloqueado. Mas o sensor não está bloqueado, isso implica que a esteira está funcionando. Isso daqui, chegou uma dúvida para mim também no online, pois é, que fala dessa esteira. Só que eu acho que isso daqui é de uma questão que não tem nada a ver com isso. Porque em momento algum ele fala da esteira. Eu até falei com quem me mandou a mensagem no privado, perguntando, falando tipo assim, olha, pode ser que seja esse papel aqui. Só que não faz muito sentido, porque se é uma esteira e isso daqui está falando sobre impressão de papel, eu não acredito que isso daqui seja considerado esteira, entendeu? Então, podemos meio que desconsiderar essas últimas linhas aqui, beleza? Para poder resolver essa questão. É... Então, vamos fazer o seguinte: eu vou pegar uma água aqui rapidão, um minutinho, e aí a gente começa a resolver ela, beleza? Só um minutinho, gente. Beleza, então. Vou jogar isso daqui para minha tela lateral, vai ficar melhor para mim. Tá. Vou deletar então isso daqui que eu tinha feito antes. Criar essa conexão aqui. Beleza. Então, vamos lá de novo, começar literalmente pelo começo. Vamos ver. Tá. Nesse caso, ele não deu nenhuma botoeira, nada tipo de início para a gente. Podemos fazer o seguinte: considerar que pensa tipo numa impressora. Para poder você imprimir, você tem que dar o comando para ela. Eu vou então colocar meio que uma botoeira só para a gente poder dizer se a máquina está ligada ou se está desligada. E eu não vou nem colocar intertravamento nela, porque eu quero que ela seja um acionamento direto, que ela vai ficar sempre pressionada por causa de necessidade mesmo. Então, vou colocar aqui só para um K0 mesmo, só para ter como um ponto de início para a resolução desse exercício. Então, beleza. Ele fala para gente o seguinte: quando o ressalto do rolo 1 aciona o sensor A, V é ativado e o papel é apertado contra o rolo 1. Então, vamos lá. Sequencialmente, a gente vai resolver, então, quando ele fala sequencial, a gente vai resolver cada etapa por etapa. Então, o ressalto 1 vai acionar um sensor A. O sensor A nosso aqui vai ser dado como se fosse uma botoeira também. Então, aqui é o sensor, né? O A, que é o nosso sensor. V é ativado. Então, nós vamos chamar aqui de V. V. Então, conectar isso daqui. V é ativado. E o papel é apertado contra o rolo 1. Beleza. Quando o sensor é liberado, no caso o A é liberado, é iniciado o processo de impressão, ativando o pistão W. Então, nesse caso nosso aqui, quando que o V, nós vamos procurar então, quando que o V vai ser pressionado. O V só vai ser desativado quando o rolo 2 for liberado, que é no caso quando ele passa pelo sensor B for ativado. Então, nós não sabemos ainda o que é o B, mas nós vamos colocar já um botãozinho aqui para identificar o que é o B. B está aqui. O nosso B daqui nós vamos colocar também nesse trecho ele fechado. Eu vou colocando aqui e depois eu volto explicando de novo para poder explicar a minha lógica de como que eu estou desenvolvendo, beleza? E é aquilo que eu falei, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar mensagem no chat que eu estou olhando o tempo inteiro.
E aí eu paro o que eu estou fazendo e explico até você conseguir entender. Pode mandar também no meu privado no WhatsApp, se você tiver vergonha ou alguma coisa assim, não tem problema nenhum, beleza? Eu vou chamar aqui de K1, meu K1 aqui também. E vamos lá. Então, o que ele me fala? Olha, quando o ressalto do rolo 1 aciona o sensor V, é ativado e o papel, aliás, aciona o sensor A, V vai ser ativado. E é apertado contra o rolo 1. Então aqui, olha, sensor A, ele vai ativar o meu K1, né? Que seria, no caso, o V, foi mal? V, B, aqui. Vou colocar com as letras que ele deu, que fica mais fácil a visualização. V. E o V, ele só vai ser desativado quando o meu rolo, no caso, 1, ativar o meu sensor B. Por isso que eu coloquei o meu sensor B aqui embaixo, normalmente fechado, porque ele vai desativar isso daqui. Então, beleza. Tranquilo até aqui? Todo mundo acompanhou? Beleza. Quando o sensor é liberado, no caso o sensor A for liberado, é iniciado o processo de impressão, ativando o pistão W. Então aqui, eu vou jogar até um pouquinho mais para o lado, nós temos o seguinte, quando o nosso sensor A é liberado, vai ter que passar energia, então nós estamos falando do quê? Vou colocar uma chave normalmente fechada, sendo o nosso A, porque quando ela estiver acionada, o A não vai permitir a passagem da energia, né? E quando o sensor A é liberado, é iniciado o processo de impressão, ativando o pistão W. Então nós vamos vir aqui e vamos chamar o nosso pistãozinho W aqui embaixo. W está aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, um intertravamentozinho, só para poder termos o nosso pistão funcionando, né? Porque uma hora o A vai desativar também. Então, fecha aqui. Aqui. Opa. Beleza. Ok. Então, nós temos aqui, quando o nosso sensor A for desativado, e aí no caso aqui faltou uma coisinha que eu não percebi, que é a nossa condicional também, que a gente precisa que o V esteja ativado, né? O V, cadê? O V, eu vou colocar aqui. Beleza. Que esse daqui é o que vai estabelecer para a gente a condição de que, quando não tiver pressionado o nosso A, ele não vai ficar imprimindo à toa. Beleza? Por isso ele está colocando o nosso Vzinho aqui. Beleza? Por quê? Vocês podem ver que, no momento que o V estiver acionado, no caso, o V for acionado, é porque o A está acionado. O A vai ser desacionado, ele vai começar. Quando o sensor A for liberado, é iniciado o processo de impressão, ativado pelo pistão de W, e aí depois ele fala que o fornecimento de tinta continua até que o rolo 1 acione o sensor B. O fornecimento de tinta é o que? Seria o W? Processo de impressão ativando o pistão W. Tá. Fornecimento de tinta continua até que o rolo. Tá, eu acredito que o W seja justamente isso também. Beleza, então vamos considerar que o W seja isso. Então ele fala, ó, o fornecimento de tinta continua até que o ressalto do rolo 1 acione o sensor B. Então o nosso W aqui, ele vai continuar até que o nosso sensor B seja ativado. Então temos mais uma condiçãozinha aqui, igual essa que a gente colocou do lado, para poder fazer o nosso fechamento desta parte do sistema. Eu vou apagar aqui porque essa partezinha aqui eu tenho que descer e o K de cima é horroroso quando você tem que mover as coisas e conecta tudo direto. Então aqui vai fechar aqui, aqui e aqui embaixo nós temos o nosso neutro, beleza? Então o que eu fiz aqui foi só adicionar essa última condição nossa. Então nós temos o A foi acionado, vai acionar o V, que vai fazer o pressionamento do papel contra o toner, por exemplo, que seria esse V, contra o rolo 1 no caso, né?
Aí, no momento que ele sair de A, ele vai começar a fornecer tinta pelo W. E aí, assim que chegarmos no sensor B, né, que seria o próximo passo, que é aqui, olha, que ele fala que quando o último passo, quando chegar no sensor B, ele vai desativar tanto o nosso W quanto o nosso V. Então, por causa que é justamente esse passo 4. Olha, quando este último passo ocorre, no caso, o sensor B será ativado, o pistão V é desativado, permitindo que o rolo 2 libere o papel. Simultaneamente, é ativado o pistão Z para cortar o papel. Então, possivelmente aqui faltou a informação de que o W também é desativado, não só o nosso sensor V, tá? Então, eu acredito que deve ter faltado essa informaçãozinha aqui também. Que ele não fala em momento nenhum depois que o W é desativado. Não, ele fala que até o chegar no sensor não. Tá certo, tá certo. Então o B, né? Vai ser a mesma coisa que a gente fez antes. Vamos colocar, ele vai ativar, né? O nosso Z, né? Então o Z tá aqui. O intertravamento que a gente precisa, aqui vai ser o Z. Aqui é o B mesmo. E aqui é o Z. E aí ele fala para a gente o seguinte: quando o sensor B for liberado, a guilhotina sobe e a máquina fica pronta para um novo ciclo de funcionamento. Então aqui, olha, a guilhotina sobe, ou seja, ela vai ser desativada. Por isso, então, não tem esse intertravamento, beleza? E aí ela volta para o ciclo natural dela. Então aqui, vamos vir fechar aqui e coloca aqui. Então eu acredito que aqui está a nossa solução. Vamos checar então? Vamos lá, ó. Todo mundo entendeu até aqui o que eu fiz? Creio que sim. Se tiverem com dúvidas, vocês podem perguntar. Então vamos lá, olha. Vamos iniciar o nosso sistema aqui. O sistema nosso está inicializado. Isso daqui não é necessário do exercício, beleza? Ele só fala do A. Então nós vamos ativar o A. Ativamos o A. Ele vai ficar ativo. Vocês podem ver que. Deixa eu ver qual que esse caso era aqui. Eu posso remover ele depois, foi mal. O A foi ativado. Então vai começar a rodar o V, né? O V vai começar, vai pressionar entre o rolo 1 e o 2 vai começar a pressionar. O W vai começar a fornecer também tinta para o rolo. Quando ele chegou a acionar o B, ele vai ter que parar. O A vai estar desativado, né? Então o B vai acionar e ele vai ter que desativar tudo. Beleza? Então vocês podem ver, olha, sensor A foi ativado, ele vai ficar fornecendo material até o momento em que o sensor B for pressionado. Quando o sensor B for pressionado, ele vai fazer o desarme de tudo, vai fazer a prensa Z acionar e depois volta para o estado inicial, que você pode reiniciar o ciclo. Beleza? Então, essa daqui é a solução que você tem para essa questão. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Geralmente, quando indica os componentes que nessa seleção seria a substituição, etc. Aham. O rolo 1 não para de. Então, eu acredito que o rolo 1 ele seja justamente a nossa linha principal aqui. Então, ele não vai parar de girar em momento nenhum. Porque ele não citou em momento nenhum. Quando ele não cita que o rolo 1 vai parar de rodar, você pode considerar ele rodando o tempo inteiro, beleza? Porque aqui você pode ver que ele não falou nada de, tipo, um botão de início ou alguma coisa assim. Então, considera ele rodando inter... Sim, sem problema nenhum. Você pode utilizar o símbolo de lâmpada sem problema nenhum, beleza? Eu utilizei o contator aqui, mas não tem problema nenhum você utilizar também uma lâmpada para poder fazer indicação. Nesse caso daqui, eu prefiro utilizar o contator por causa do intertravamento, beleza? Que eu coloquei esse intertravamentozinho aqui, você pode ver.
Mas num caso caso você queira, por exemplo, mostrar para ele que está funcionando, você pode colocar as lâmpadas também, não tem problema, beleza? É porque é só a identificação mesmo, no final das contas, beleza? Show? Eu vou então salvar isso daqui. Eu vou mandar para vocês lá no grupo. E aí, qual que era a outra questão? Era 3.17, se eu não me engano? Show. Só um minutinho que eu vou fazer o envio do arquivo e aí a gente pula para ela lá também. Que aí quem não viu agora consegue visualizar depois e consegue também ter acesso ao material. Uhum. Beleza? 3.17. Aqui. Então, aqui. 3.17. Descreva o princípio. 3.17. É 3.17. Descreva o princípio de funcionamento do diagrama a seguir. Ué. Ah, tá. Esse diagrama. Hum, vamos analisar então o que está acontecendo aqui. Temos o nosso ramal normal, né, de alimentação, linha e neutro. Uma botoeira A, que parece ser o que vai comandar o nosso sistema por inteiro. Então, vamos lá, ó. Quando pressionamos o A, o nosso contator K1 vai fechar. O K1 fechando, ele e a botoeira pressionando, o K2 vai ficar energizado, o K1 começa a contar. Tá, peraí. Pressionamos o A, K1 vai começar a contar o tempo dele. Assim que o K1 chegar no tempo dele, vamos supor aqui 2 segundos para facilitar a nossa vida. 2 segundos aqui. Então, chegando em 2 segundos, ele vai fechar o contato daqui, ele vai abrir o contato daqui. Hum, de retardo de alimentação aqui. Então, quando ele abre aqui, ele vai começar a contar aqui. Só que ele vai abrir e fechar, por causa que ele não tem realimentação. A não ser que você fique pressionando o A. Ah, tá. Entendi o que está acontecendo. Olha só. Ao pressionar o A, o K1 vai começar a energizar e vai começar a contar o tempo, supondo que seja 2 segundos. Então vai lá. Ele vai também energizar o seu contator K2, beleza? Nessa energização do K2, quando chegar nos 2 segundos, o seu K1 vai abrir, esse K1 aqui vai abrir, vai dar um pulso, né? Porque ele vai abrir aqui e ele vai ficar aberto, na verdade, porque você ainda está mantendo o A pressionado, beleza? Com o A pressionado, tudo isso. O seu K1 ele vai pegar e vai fechar e ele vai começar a contar um tempo. O seu K2, com esse pulso que ele deu aqui, ele vai começar a contar, supondo que seja 3 segundos. Ele vai contar 3 segundos e vai fechar esse contato aqui dando um outro pulso. E aí você vai dar um pulso aqui. O K2 aqui, ele vai fechar, né? Fechou aqui, então ele vai dar mais um pulso, só que o puta merda, que circuitozinho chato de analisar, cara. Isso daqui eu acredito que deve ser aquele circuito de energização e desenergização. Seria de ele vai energizar aqui primeiro, depois ele vai desenergizar aqui,
e vai ficar ligando e desligando a sua lâmpada durante o tempo, entendeu? Porque, se eu não me engano, vai ser isso que vai acontecer, mas eu tô na dúvida com relação a esse contato daqui. Esse contato, ele é o de energização? Não, é o de desenergização. Desenergização, esse daqui. Então, ele vai energizar o K1 e o K2 ao mesmo tempo. Só que se você notar, um deles, por exemplo, eu pressionei aqui, um deles vai ser de desenergização, que seria no caso esse K1 aqui, olha. Pode ver que aqui, olha, temporizador de conexão, na verdade, e o temporizador de desconexão. Então, esse daqui, quando você pegar e desligar ele, que ele vai começar a contar o tempo dele. E esse daqui, a partir do momento que você energizar, que ele vai pegar e vai começar a contar. Então, se você ver aqui, olha, você pegou e energizou aqui. Colocar um abrir, a lâmpada fica acesa o tempo que o K2 atrasar. Exatamente. Seria justamente isso que vai acontecer. Só que aí, se você notar, olha, quando você tem que manter o A fechado, porque senão o K1 não vai chegar no tempo necessário. Entendeu? Porque se você para de energizar o K1, o seu K1 ele tem que ter um tempo, então, menor do que o seu K2, porque aí ele começa, tipo, a energizar. Porque aí, beleza, olha, eu vou clicar aqui, eu vou dar um pulso. Dei um pulso. Ele vai começar a energizar o seu K2. Só que, para você poder manter ele energizado, aliás, você vai manter ele energizado. Agora, para ele poder dar o pulso e começar a contar, eu preciso de que manter o A, pelo menos, vamos dizer assim, pressionado durante o K1. Então, o que acontece? Vamos supor que é 2 segundos e aqui é 4 segundos. Pressionei o A por 2 segundos, o meu K1 vai rodar durante 2 segundos, ele vai fechar o contato daqui e a minha bobina daqui vai ficar energizando. Deixa eu botar o WhatsApp aqui que estão me mandando mensagem. É... Puta que pariu. Calma aí. Vou botar. Depois te respondo. É. Eu tenho que apertar, soltar, apertar, segurar o tempo. Dependendo, como se for como é esse exercício aqui, você tem que determinar se é apertar e segurar, apertar e soltar, um clique, entendeu? São coisas que é importante você colocar, porque, igual, olha, nesse caso daqui, eu vou apertar aqui, vai energizar o K1. Fiquei apertando durante 2 segundos o K1. Quando eu paro de apertar o K1, o meu K2 vai ativar durante 4 segundos. Então, meu K2 vai fechar, ele vai energizar a minha lâmpada, né? Minha lâmpada aqui vai energizar porque o meu K1 continuou energizado. Só que o meu A eu já soltei, beleza? Então, o K1, ele vai... Peraí. Apertei 2 segundos, vai energizar. O meu K2, ele vai ficar energizado. Quando terminar esse tempo... Exatamente. É melhor você explicar para todos os casos, justamente por causa dessa dor de cabeça que você tem de conseguir entender se você pode só pressionar. Porque, igual, se eu vim aqui e só pressionar, o sistema não vai acontecer nada. Agora, se eu vim e pressionar e segurar, que começa a acontecer. Porque aqui, olha, eu vou pressionar, eu vou segurar. K1 vai ficar aceso, porque ele vai fechar o contato. Fechou esse contato daqui, durante o tempo, sei lá, 2 segundos, e eu tava pressionando aqui, o meu K1, o meu K2 ele vai desenergizar. Ele vai fazer um pulso de 4 segundos. Então ele vai ligar, vai desligar o meu. Ele vai desligar, não, desculpa. O meu K2 vai fechar essa chave durante 4 segundos, vai manter energizado. Isso daqui vai reiniciar por causa do meu A. Então aqui ele vai ficar meio que com um pisca-pisca, entendeu? Então o K2 e o K1 formam um pisca-pisca em cima dessa lâmpada daqui, entendeu? Que ele vai ficar 2 segundos ativo, 2 segundos desativo para esse caso daqui. K2 Exatamente, entendeu? Ele vai depender um do outro e vai fazer o pisca-pisca rodar aqui. Então você pode dizer, tipo assim, como que seria, por exemplo, a escrita disso daqui, né? Descreva o princípio de funcionamento. Você fala, ao pressionarmos a chave A durante um tempo
do temporizador K1, a nossa lâmpada H irá ficar acionada durante esse intervalo. K2, que é o nosso outro contator, vai criar um looping juntamente com K1, criando assim um sistema de pisca-pisca, ou um sistema de liga e desliga da lâmpada no intervalo de tempo pré-definido, entendeu? Você pode colocar alguma coisa assim. Eu acho que é a forma mais simples de explicar esse tipo de circuito. Exatamente. Então, tipo assim, o seu K2 vai fazer a retenção de K1, justamente por causa que o seu A você só vai pressionar uma vez, entendeu? Você vai pressionar durante o tempo necessário para manter K2 ativo, que depois que você soltou o A, o sistema meio que por conta própria já vai fazendo essa rotação entre K2 e K1, mantendo ativa e desativa a lâmpada. Na verdade, você tem que manter o A pressionado, tá? Ele não pode soltar, porque no momento que você soltou, ele vai desligar. Ô, Davi, então, esse exemplo, o Brandão falou dele na aula. Aham. Ele falou que quando você dá um pulso em A, Uhum. o K2 já ativa e liga a Verdade. retenção. E vai ligar a retenção. Aí ele vai ficar, a lâmpada vai ficar, Ativa vai piscando. demorar. Não, tipo assim, vamos colocar 2 segundos. Ele Uhum. falou que ela ia demorar 2 segundos para ligar e depois de 2 segundos ela ia desligar. Isso. Entendi. Só que aí. ah, Tá, você deu um pulso, K2 vai ativar, ele vai fechar aqui. Quando ele fecha o seu circuito aqui, ele vai manter energizar e vai começar a energizar K1. K1 vai fechar, ele vai criar um outro pulso daqui, um K2. Que aí ele vai abrir aqui, devido ao tempo daqui. Você não concorda comigo que quando isso acontece, o K2 sempre vai ficar recebendo um pulso? Eu acho que não, porque depois que passa os 5 segundos, o K1, que é normalmente fechado, ele abre. Uhum. Então, mas aí, olha só. Pois é, você deu um pulso, você clicou aqui no A, o A vai criar um pulso, só um clique mesmo, clicar e soltar. Ele vai criar um pulso, o K2 vai começar a energizar e vai fechar o contato daqui, certo? O K2 daqui de cima. Sim. Quando ele fechar o contato, ele vai começar a energizar esse ramal daqui, correto? Aham. Quando ele energiza aqui, ele vai fechar esse contato da luz, esse contato aqui vai abrir, resetando o K2. Quando isso acontece, o meu K1, no caso, depois do tempo, obviamente, de K1, o K2 vai abrir e vai. Não, tá certo, é isso aí mesmo. Ele não vai resetar, não. Vai ser literalmente liga, mantém a lâmpada ligada durante o tempo desse intervalo aqui e depois ele aciona. Vai ser um retardo de ligamento de energia. Você tem esse tempo aqui do K2, que ela vai ficar desligada depois que você pressionou o botão. Aí ela vai ligar a lâmpada daqui depois que esse tempo passar. Aí ela vai ficar um tempo, sei lá, de K1 ligada e depois ela desliga. Entendi. Mas sempre K2 tem que ser maior do que K1? Cara, nesse caso não necessariamente. O K2 pode ser menor do que 1. Porque, por exemplo, se vamos supor que o meu K2 eu quero que mantenha desligado durante 1 segundo e o meu K2 eu quero, e o meu K1. Uh, não, verdade. O tempo de K2 sempre tem que ser maior do que K1, tá? Porque ele tem que manter o meu. Esse tempo daqui tem que ser menor do que esse tempo de K2, já que o K2 vai energizar K1. Entendeu? Então, se eu coloco 5 segundos, por exemplo, para K2, o meu K1 ele tem que ter pelo menos, vamos colocar aí 4 segundos, 4 segundos e meio, entendeu? É o valor máximo que ele pode ter. Porque depois dos 5 segundos, o K2 aqui ele vai abrir de novo. Tranquilo? Meio zoado
tentar entender essa questão, mas é mais assim mesmo. Pensando que na hora da prova não tem como escrever esse trem e testar, é mais difícil. Tem mais alguma questão? Alguma coisa assim? Três pontos. Alguém tem mais alguma dúvida, algo assim? Show? Tem como discutir a 3.13? Dá uma olhada nela. 3.13. Para diagrama de comandos elétricos abaixo, no contexto de controle sequencial, descreva o seu princípio de funcionamento. Contator temporizado de 5 segundos. A e B são sensores de presença. HA e HB são sinalizadores. 3.13. Ah, tá. Para diagrama de comandos elétricos de contexto. Tá. Contator temporizado de 5 segundos. A e B são sensores de presença. E HA e HB são sinalizadores. Tá. 3.18? Beleza. A gente vê a 3.13, depois a gente vai para 3.18. Tá. Descrever o princípio de funcionamento. Então, o A e B são sensores. Né? Já nota aqui que tem um intertravamento. Ele só pode ativar um dos sensores por vez. E ele vai ativar uma lâmpada em específico. E K3 está aqui em cima. Beleza. Então, olha só. O 3.13, ele diz assim pra gente, olha. Quando você está num sensor, por exemplo, num ponto A, esse sensor vai ativar. Esse sensor ativando K1 vai ativar. Se você analisar aqui, ele vai fechar e vai fazer o HA acionar. Que ele vai intertravar, que você não pode estar tanto no A quanto no B. Entendeu? Se você clicar nos dois aqui, você não vai conseguir. Você não consegue estar no mesmo tempo, no mesmo lugar. Então ele vai manter a sua sinalização A ativa durante 5 segundos, por causa do K3 aqui, vocês podem ver, e vai resetar. E a mesma coisa que acontece para o B. Então é tipo sabe aqueles sensores de presença? Que você passa num ponto, ele identifica você, vai ficar 5 segundos ativo, 10 segundos ou 1 minuto, depende do tempo, né, que foi setado, e depois ele apaga. É justamente isso daqui. Você passa num sensor A, ele vai ativar a sua iluminação, a sua identificação, e depois de um intervalo de tempo pré-definido, ele vai resetar a sua conexão. Então aqui você pode dizer assim, quando ele fala, ó, descreva o princípio de funcionamento. Ao passar por um sensor A ou B, ativa-se a iluminação de identificação respectiva durante um intervalo de 5 segundos. Logo após, é reiniciado o sistema, desligando-se as suas lâmpadas e resetando o sistema. Lembrando-se que o sistema não permite que você passe pelo sensor A e depois pelo sensor B. Porque se você passar pelo sensor A primeiro e depois ir para o sensor B, ele está intertravado. Esse tempo não vai resetar. Beleza? Ele resetaria se você não tivesse esse K1 aqui, por exemplo. Na verdade, ele resetaria se você mudasse um pouco da forma daqui. Mas a ideia é mais ou menos essa. Tranquilo? Beleza, então. 3.18. Vamos dar uma olhada nela. Através do diagrama de contato, cria um sistema de ligar e desligar uma lâmpada utilizando uma única botoeira. Tá. A 3.18, eu acho que eu já até resolvi ela, só que ela está no meu computador de mesa e eu estou no notebook. Mas a gente refaz ela aqui de novo.
Beleza? Não tem problema. Vamos lá, então. Deixa eu jogar para a tela do lado que eu quero visualizar o que eu estou fazendo. Aí. Aqui. Aí. Através de diagrama de contato, cria um sistema de ligar e desligar. Ok. Sistema de ligar e desligar com uma única botoeira. Nós temos, então, a botoeira, obviamente, o contato, no caso a bobina, a minha fase e o meu neutro. Vamos girar aqui e girar aqui. Para dentro aqui. Ok. S1 e calma. Então, beleza. Vou ligar a minha aqui. E agora começa a ideia. Eu preciso intertravar esse contato meu para mim poder desligar. Aqui. E aí eu vou clicar, vou adicionar esse contato aqui e aqui. Calma. Só que aí eu tenho que também conseguir resetar essa minha bobina. Essa minha bobina. Eu tenho que resetar também utilizando essa única chave minha. Então eu tenho que utilizar uma outra bobina, vou chamar aqui, por exemplo, de K2, para fazer justamente esse reset necessário. Então aqui, por exemplo, eu vou conectar aqui, energizar aqui e depois eu altero ali. Opa, aqui. Deixa eu parar esse trem aqui. Aí. Beleza. O meu K2 ele tem que desligar novamente quando eu pressionar o S1. Então aqui eu vou adicionar um contato aberto e um contato normalmente fechado. Não, contato normalmente aberto, 2 no caso. Que um vai representar o meu K1 e o outro vai representar o meu K2. Opa, K2. Vou girar esse contato aqui para ficar mais bonitinho. Aqui. Beleza. Então, se eu vir aqui e fechar isso daqui aqui e aqui, o que, que vai acontecer? Vou pressionar, vai armar o meu contato, vai fechar, vai manter intertravado e aqui vai começar a energizar. Só que para isso daqui energizar, para isso daqui desacionar quando eu clicar no meu S1, eu preciso ajustar a minha botoeira. Aqui. Para mim desligar, vou colocar o S1, o S2 na verdade. Aqui ele vai desarmar. Peraí. É assim, impressionado, calma, vai ativar, vai energizar aqui. Beleza. Ok. K1 vai energizar, vai manter travado. Se eu clicar novamente, ele deveria abrir aqui. Então, eu tenho que colocar aqui K1. É isso aí. Então aqui eu vou colocar K1 e o S1. K1 e o S1.
S1, K1. Que aí, quando eu pressiono aqui, novamente ele deve desligar e aí vai desarmar aqui. Então, eu vou puxar isso daqui para baixo, colocar isso daqui aqui, e agora vou colocar um contato normalmente fechado para K2. K2 aqui, fechamos aqui. Então, cliquei aqui, energizou, cliquei de novo, desenergizou. Então, a ideia seria justamente mais ou menos isso. Por quê? Eu preciso manter. Você pode ver que eu comecei justamente resolvendo o exercício de maneira meio que padronizada, que foi fazendo um intertravamento, colocando, né, no meu caso, meu intertravamento aqui, nessa bobina. Depois eu coloquei a minha segunda bobina, porque eu sabia que eu precisava desarmar. Para mim poder desarmar, eu tenho que desarmar a K1. E eu só quero que ela desarme quando o meu K1 está ativo e o meu S1, no caso, foi acionado. Para K1 ter desarme, no caso, para o meu K1 energizar, ou seja, manter ele armado, eu preciso ter clicado pelo menos a primeira vez em S1. Senão você vê que o meu K2 ele não vai energizar. Entendeu? Então, assim é uma forma bem tranquilinha de você resolver esse problema. Tranquilo? Acho que foi até a mesma ideia que eu utilizei na resposta que eu mandei lá. Deixa eu ver aqui se eu acho ela. Quanta coisa. Foi bem parecido com. Não, foi literalmente a mesma resposta. Mas a ideia é justamente essa. Tranquilos? Mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Pode achar o correspondente da botoeira? Ontem não lembrando, eu tinha comentado que eu não posso fazer isso. Chave correspondente da botoeira, no caso você diz S1 igual eu fiz aqui? Então, é porque o que acontece? Se o Brandão falou que não pode, então teria que mudar. Eu vou mudar aqui depois para a gente poder ver como que a gente pode fazer. Porque o meu. Quando você vai montar uma botoeira, eu não sei se vocês já chegaram a ver como que funciona uma botoeira. Embaixo dela, ela tem entrada suficiente para você colocar dois contatos. Aqui. Quer ver? Não, aqui é só. Aqui, mais fácil. Por baixo dela, você tem essas duas entradas daqui. Essa entrada, e em cima dela aqui você consegue colocar mais uma dessa. Então, permitiria você, com uma única botoeira, fazer isso. Só que é meio que um cheat, entendeu? O que eu fiz aqui. Porque você precisaria de dois contatos, entendeu? Para você resolver isso daqui usando apenas sem essa segunda chamada daqui, vou pensar aqui como que a gente pode resolver isso. Se eu clico aqui, o meu K1 vai ativar, beleza? K1 está ativo e num segundo clique ele deveria desativar aqui. Para mim poder fazer isso, tem que fazer meio que um detector de rampa, que é horrível de fazer aqui. Deixa eu pensar. Tá, peraí. Eu posso talvez então aqui, olha, só mudar essa posição dessa conexão para cima, que eu acredito que vai ter o mesmo resultado. Aqui, aqui, e aí eu conecto aqui e eu jogo para cá.
E aqui eu fecho. Que aí, olha. É porque ele vai ficar energizado. Tá. Pausa que aqui vai descer e vai vir pra cá. Ele não pode ficar aqui em cima. Porque senão o K2 sempre vai energizar, vai ter o mesmo problema. Putz, aí o Brandão quebrou minhas pernas, hein? Porra. Proteção contra turbação. Ligar na estação. Então, mas aí. Sim, só que aí, por exemplo, nesse caso, igual você colocou, eu acredito que você tem que manter pressionado, não? Uma estratégia pode ser só ser o contator S1 e ligará se S1 for acionado e desligará. Tipo, se você coloca uma retenção igual a gente fez aqui, para poder manter ele acionado com um clique só, você teria que, tipo assim, manter clicado o tempo inteiro, senão você não conseguiria resetar por causa da sua. Ai, gente, da sua ativação, né, no caso. Se eu coloco o K1 aqui. Eu tinha que pensar num jeito de colocar alguma coisa aqui para mim fazer esse reset. Hum, eu vou fazer o seguinte: eu vou pensar numa solução plausível para isso, e aí depois eu faço e mando lá no grupo. Que se o Bruno falou que não pode utilizar essa chave em redundância igual eu fiz ali, você conseguiu fazer? Você fez igual você falou do contator? Você fez como ela? Mano, ficou muito grande, velho. Tipo assim, eu fiz, mas eu acho que eu levaria uma hora pra fazer de novo, entendeu? Ficou muito grande? Foi muita bateção de cabeça aqui. Tranquilo. É porque, tipo assim, cara, esse negócio, igual o Brandão, é mais por causa da limitação que o Brandão estipulou de, tipo, de você não poder utilizar essa chave. É aí é o que quebra as pernas. Porque, tipo assim, o jeito mais tranquilo aqui de fazer seria uma detecção de borda. Só que eu não posso utilizar a detecção de borda aqui, porque você não consegue, se eu não me engano, você não consegue fazer no ladder detecção de borda. Vocês vão ver isso depois também, tá? Então não se preocupa muito com o que eu tô falando agora, mas depois vocês vão ver. Que... Peraí. Se... Puta merda. Tá, ficou bem grande, né? É, bem grande a lógica. Eu acredito que tem um jeito de fazer menor, que eu lembro que eu já fiz essa porcaria de um jeito menor. Só que faz tanto tempo que eu não vejo isso que
Cara, peraí. Se eu fizer assim, então. Eu vou aqui. Opa. Deixa eu ver isso aqui para cima. Beleza. E aí? Acho que aqui não muda nada, não. É. Tá, peraí. Eu acho que se eu colocar isso daqui aqui e dois aqui. Dois. Aí, resolvido. Sabia que eu tinha como fazer esse negócio menor? Beleza. O que eu fiz aqui? Eu peguei a mesma ideia que eu uso no ladder, que é o quê? Um contato aberto, um contato fechado e detecção de borda. Então, olha só. Quando eu venho aqui, eu dou um pulso no S1. O S1 vai dar um pulso em K2 que vai energizar ele rapidamente. Quando ele energiza, o meu K2 aqui, olha, ele vai fechar. Ele vai fechar aqui, vai permitir a passagem de energia no K1 e vai vir para K2. Só que como eu dei um pulso em S1, ou seja, o meu K2 é só um clique, ele vai voltar a abrir para cá. Então, o que, que acontece? Quando você dá esse pulso, você pode ver que o K1 vai energizar a primeira vez, vai manter-se energizado e o K2 vai ficar aqui, olha, em estado de repouso, já que ele está desligado. Quando eu clico de novo, ele vai abrir. Então, o que, que acontece? Desse jeito, você tem uma detecção de borda de subida, por exemplo, que quando ele clica, ou seja, quando a borda sobe, quando o sinal vai para 1 ou o sinal é positivo, ele vai energizar. Quando você clica de novo, ele desenergiza. Desse jeito, você tem a solução para o problema. Beleza? E aí aqui a gente resolve do jeito que o Brandão quer que seja resolvido. E aí não precisa fazer daquele jeito grandão que você fez lá, mano. É, tipo assim, o negócio, cara, é que você vai ter que ir lembrando de pouco a pouco, senão, que é igual no meu caso aqui, cara, eu tive que lembrar que eu não faço isso tem tanto tempo, tanto tempo. Eu tenho que lembrar para conseguir tentar resolver esse problema. Mas aí desse jeito aqui você consegue manter o seu chegar na resposta do jeitinho que o Brandão quer, então, sem ele reclamar depois que você utilizou um método que não deveria. Mais alguma dúvida? Eu vou terminar só de deixar mais bonitinho aqui e mando lá para vocês no grupo também, que deixa salvo. Ligação na lâmpada K1 e K2 fica em série. No caso, você diz aqui, né? Ela ficam em série. Você vai ter um lado que é para funcionar, tipo assim, na detecção positiva, que seria esse lado daqui, olha. Opa, foi mal. Deixa eu voltar pro lado aqui. Aí.
seria no caso esse K1 e esse K2 aqui. Se você olhar, olha, esse K1 do lado direito e esse K2, eles estão em série, e esse K1 e esse K2 também estão em série. Só que aqui você está trabalhando com uma condicional. No caso, se K1 e K2 estiverem, no caso, se K1 estiver em falso, K2 estiver positivo, você vai ligar a sua lâmpada que é K1. Se, no caso aqui, a resposta final, você vai colocar tudo em função de K1. Deixa eu colocar a lâmpada aqui, aí você consegue visualizar. A lâmpadazinha aqui. Aí. Que é K1. Aí. Você pode ver que não chegou energia de novo aqui, não. Ô, velho, esse negócio aqui tem hora que esse programa dá uma raiva. Ele não tá energizando aqui. Ah, não. Caramba. Aqui. Será que vai? Foi. Aí, olha, você pode ver que quando eu pressiono o meu K2, no caso, o meu botão, ele vai ativar o meu K2, que vai fechar essa chave aqui. Só que por ser apenas pressionar, assim que eu soltar o S1, no caso, meu botão, o K2 vai voltar para o estado de repouso. Só que já deu energia suficiente para dar um pulso em K1, ativando essa chave e passando a energia agora por esse circuito aqui. Por isso que você vê que quando eu clico, ele vai clicar aqui e depois vem e fica ativo aqui. E quando eu desligo, ele só vai vir e abrir essa chave daqui. Ele vai abrir essa chave e fechar essa. Só que aí, como o K1 está aberto, aqui não permite a passagem de energia. Por isso que ela funciona desse jeito, olha. Tá vendo? Tá aberto. Quando eu der o próximo pulso, se você notar, esse K2 vai abrir, esse vai fechar. Essa chave aqui vai fechar também, só que aqui tá aberto. Então, tipo assim, você vai ver que não vai ter energia fluindo aqui. Por isso que funciona desse jeito, olha. Era isso a pergunta, Marcos? Show. Mais alguma dúvida? Aqui é 3.18. Cadê? 3.18. Beleza. Acho que se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente pode terminar aqui. E aí, quem tiver dúvidas depois, pode ir mandando no grupo ou mandando no privado. Não tem problema nenhum. Beleza? Vou parar a gravação então.